Eu aroma jasmim y pergamino antigo impregnava o pequeno departamento donde Amira Al-Said pasaba sus dias entre livros empolvados y memórias fragmentadas. Sus manos delicadas se deslizavam por las páginas amarelentas de um manuscrito persa do século XIV, traduzindo versos sufis que possos em um mundo moderno aún compreendia. Eu silencio era su companheiro mais fiel, interrompido solo por el sonido distante de la lamada a la oración que resonava por los minaretes de la ciudad vieja. A sus 24 anos, Amira havia construído sua vida como uma fortaleza de soledade. Hija de Yasmin Al-Said, uma poetisa sufi que dia fui celebrada em todo o mundo árabe antes de elegir o anonimato, aprendió desde pequena que as palavras podiam tanto elevar o alma como destruir vidas inteiras. Quando seu padre desapareceu misteriosamente durante viagem de negócios, deixando solo perguntas sem resposta, sua madre começou a consumir-se com uma enfermidade que lhe roubava as palavras uma a uma, Amira decidiu que o silêncio era mais seguro que qualquer promessa. O modesto departamento estava em o terceiro piso de um edifício antigo, com ventanas que dava a pátio interior donde uma fuente murmurava canções olvidadas. Las paredes estavam forradas de estantes que legavam hasta o techo, repletos de livros em árabe, persa, urdu y francês. Em el rincão mais reservado de la habitação de sua madre, Yasmin permanecia la maior parte do tempo em silêncio, mirando através de la ventana como se esperara que alguém regressara do horizonte. Aquela manana de jueves, mientras Amira preparava o té de menta que tanto apreciava sua madre, golpe firme em la puerta interrompió la rotina tranquila. Ela vacilou. Las visitas eram raras y, por lo general, traía notícias que preferia não escuchar. Ao abrir la puerta, encontrou a homem de mediana edad vestindo impecável traje, acompanhado de uma mulher elegante que carregava portafolio de piel. Senorita Al-Said? La voz do homem era formal, pero havia uma urgência mal disimulada em seus olhos. Mi nombre es Amadi Farou. Represento los interesses de la família Al-Qazim. Ela é la abogada Laila Mansour. Necessitamos hablar sobre assunto de suma importância. Amira sentiu escalofrio recorrer-lhe la espalda. O apelido Al-Qazim era conhecido em todo o Golfo Pérsico. Uma dinastia que controlava impérios petroleros, tecnológicos y financeiros. Pero, a que poderiam querer de uma tradutora de manuscritos antigos? Puedo saber de que se trata? Amira mantuvo la puerta solo entreabierta, como se eso pudiera proteger-la de lo que estava por venir. É esse sobre contrato, senorita. Acordo firmado há 25 anos entre seu defunto padre, Hassan Al-Said, y o patriarca de la família Al-Qazim. Acordo que agora deve cumprir-se. Las palavras resonaram em el pasilo como eco do destino. Amira conhecia vagamente as histórias que sua madre contava em sussurros sobre o passado de seu padre, sobre negócios que transcendiam o comércio comum. Hassan havia sido mais que comerciante de antiguidades, transitava entre mundos, entre tradições y modernidade, tejendo alianças que ela nunca compreendió por completo. Mi padre faleceu há 5 anos. Qual que era acordo que eu haya hecho? Amira começou, pero fui interrompida por la abogada. O contrato especifica claramente los términos de sucessão, senorita Al-Said. Y segundo nuestras investigações, usted es la única heredera legal capaz de honrar los compromissos assumidos por sua família. Reacia, Amira los invitou a pasar. O departamento, que sempre lhe pareceu refúgio, de repente se sentiu pequeno y expuesto bajo la mirada de esos estranhos. Se acomodaram em la pequena sala, la abogada abriu o portafolio, revelando documentos que pareciam haver sido preservados por décadas. Que eram exatamente? La voz de Amira salió mais firme de lo que se sentia. Amadi Farou intercambiou uma mirada com la abogada antes de responder. Uma união matrimonial, senorita Al-Said. Su padre y o abuelo do actual herdeiro de la família Al-Qazim firmaram acordo de aliança estratégica. Pacto que incluía a promessa de união entre ambas famílias em la próxima geração. O mundo de Amira pareció girar. Matrimônio arreglado? Em pleno século XXI? La ideia era absurda, arcaica, impossível.
Esto é esse ridículo. Ya no vivimos em la era medieval. No pueden simplesmente legar aqui y. Se levantou, caminando hasta la ventana como se necessitara aire. Las circunstâncias são excepcionais, senorita. La voz de la abogada era serena, quasi maternal. Eu Jack Khalid bin Rami Al-Qazim está em uma situação delicada. Há 3 meses, sofreu um grave acidente que lo deixou em estado de coma. Los médicos não sabem quando, o se, despertará. Amira se girou, confundida. Y como exatamente seria eu útil em uma situação assim? O testamento de la família Al-Qazim contiene uma cláusula específica, explicou Ahmad, sacando outro documento do portafolio. Se o herdeiro não está legalmente casado ao cumprir 35 anos, todo o patrimônio familiar se transferirá a um fundo internacional controlado por, digamos, personas que não tienen los melhores interesses de la família em mente. Khalid cumple 35 anos em 7 dias, anadió la abogada. La ceremonia deve celebrar-se antes de eso, independentemente de sua condição actual. Eu silencio que siguió fui denso como eu aire antes de uma tormenta. Amira processava a informação, tratando de encontrar uma salida, uma explicação lógica para aquela situação surreal a y se me niego? La pergunta salió quasi como um sussurro. Ahmad e Laila intercambiaram outra mirada, esta cargada de significado. Fui la abogada quem respondió, sua voz perdendo la amabilidade anterior. Desafortunadamente, senorita Al-Said, existem implicações. Sua madre está recebendo um tratamento médico particular muito custoso. Los gastos han sido cubiertos por um fundo de caridade controlado por la família Al-Qazim. Ademais, descobrimos recentemente que tienen algunos adeudos fiscais pendientes relacionados com a herencia de seu padre. Adeudos que, se não se liquida, podem resultar em la pérdida de esta propriedade. O chantage era sutil, pero claro como água. Amira sentiu que as paredes do departamento se cerravam a seu alrededor. Sua madre, que luchava contra uma enfermidade degenerativa que afetava sua memória y habla, não sobreviveria sem los cuidados médicos especializados. Y perder o departamento significaria perder los manuscritos, las únicas conexões que aún tinha com o legado de sua família. Me estão dando uma opção que não é realmente uma opção, murmurou, mais para si mesma que para los visitantes. E o matrimônio seria solo uma formalidade legal, Ahmad tentou suavizar. Considerando o estado de Jack, usted mantendria sua vida praticamente inalterada. Seria mais um arreglo temporal para proteger los interesses de ambas famílias. Amira mirou através de la ventana hacia o pátio onde sua madre solia recitar poesias bajo las estrelas, antes de que la enfermedade lhe roubara las palavras. Recordou los versos sufis que Yasmin lhe ensinou sobre o destino sendo um rio que sempre encontra seu caminho hacia o mar, sem importar quantas pedras encontrem em el caminho. Necessito tempo para pensar, dijo finalmente. Desafortunadamente, o tempo é um luxo que não tenemos, respondió a abogada, guardando los documentos. La ceremonia deve celebrar-se em um máximo de 3 dias para que todos los trâmites legais se concluam a tempo. Volveremos manana por la manana para sua resposta. Después de que se fueron, Amira se quedou sola em o silencio que de repente parecia opressivo em lugar de consolador. Se dirigiu à habitação de sua madre, donde Yasmin dormitava em sua sila favorita, e o rosto sereno como uma escultura de mármore. Em los momentos lúcidos que aún tinha, sua madre a veces hablaba sobre sueños donde Hassan regresaba, donde la família estava completa de nuevo. Sentando-se junto a sua madre, Amira tomou su mano frágil y sussurrou um verso que aprendió de niña, quando o alma encontra su par destinado, incluso em el silencio conversa. Seria possível que o destino, de forma tão estranha e inesperada, estuviera abrindo uma puerta que ela nunca imaginou cruzar? Aquela noite, mientras la ciudad se calmava bajo o manto de estrelas, Amira permaneceu despierta, hojeando los manuscritos antigos em busca de alguma sabedoria que pudiera guiá-la. Entre as páginas de um texto sufi do século XIII,
encontrou um passagem que hizo que su corazón se acelerara, e a veces, eu amor despierta no em los jardines de la elección, sino em los desiertos de la necesidade, y floresce mais fuerte por haber nascido de las cenizas de la adversidade. La madrugada legó assim que Amira hubiera pegado o ojo. Sentada em el suelo de la habitación de su madre, rodeada de manuscritos esparcidos como pétalos de papel, observava a Yasmin dormir placidamente. Las primeras luces do amanhecer se filtraban por las cortinas de lino, proyectando sombras douradas em las paredes forradas de livros. Quando Ahmad Farou y Laila Mansour regresaram, pontualmente a las 9 de la manhã, encontraram a uma Amira diferente. Sus olhos, aunque cansados, brillaban com uma determinação que o dia anterior não tenia. Acepto, dijo ela simplesmente, antes de que pudiera sequer acomodar-se. Pero tengo condiciones. Ahmad pareció aliviado, pero la abogada mantuvo sua expressão neutra y profissional. Quais seriam essas condições, senhorita Al-Said? Primeiro, quero garantias por escrito de que mi madre seguirá recebendo todos os cuidados médicos necessários, independentemente de lo que me suceda. Segundo, este departamento y todos os manuscritos aqui são intocáveis. Terceiro, quero conhecer a história completa de esta família antes de firmar qualquer documento. La abogada asentiu, tomando notas. Suas condições são perfectamente razonáveis. Enquanto a la história de la família Al-Qazim, temos alguém muito especial para contársela. La tia de Eujek Khalid, Sultana Al-Qazim, la matriarca de la família Y conhece todos os detalhes de los acuerdos firmados por nuestros antepassados. 2 horas depois, Amira se encontrava em mundo completamente diferente. O Palácio Al-Qazim era uma obra maestra de la arquitetura árabe moderna, donde elementos tradicionais se fusionavam harmoniosamente com o desenho contemporâneo. Jardines colgantes caíam em cascada entre niveles de mármore branco, y fuentes cantava melodias antiguas em pátios sombreados por palmeras centenárias. Sultana Al-Qazim era uma mulher de 60 anos com olhos que pareciam guardar secretos de gerações. Vestida com um caftã de seda bordado com hilos de ouro, recebeu a Amira em um salão íntimo decorado com alfombras persas y cugines de terciopelo. O aroma de ábar y rosa permeava o ambiente, criando uma atmosfera que parecia suspendida em el tempo. Mi querida Ninha, comenzó Sultana, sua voz melodiosa com um acento que mesclava árabe clássico com toques de francês. Su madre y eu fuimos amigas em la juventude. Yasmin era a poetisa mais talentosa de nuestra geração, y su padre, Hassan, era o homem mais íntegro que conheci. Amira se sentiu instantaneamente conectada com aquela mulher. Havia algo maternal em Sultana que lenava um vacio que nem sequer sabia que existia. Cuéntem-me sobre o acordo entre nuestros padres, pediu Amira, aceptando o té de cardamomo que uma jovem servienta lhe oferecia. Sultana suspirou, como se viera recopilando recuerdos dispersos em el tempo. Há 25 anos, nuestro patriarca, o abuelo de Khalid, enfrentava uma crisis que amenazava com destruir todo o que nuestra família havia construído. Rivales políticos intentavam desestabilizar nuestros negócios, y necessitávamos alianças estratégicas para sobreviver. Su padre, Hassan, possuía algo que nadie mais tinha, conexões com as famílias antiguas, e o respeto de los comerciantes tradicionais y, principalmente, la confiança de los líderes espirituales. La matriarca hizo uma pausa, sus olhos fijos em ponto distante, como se estuviera viendo o passado desarrolar-se ante ela. O acordo não foi solo comercial, mi querida. Fui espiritual. Su padre creía que las duas famílias estavam destinadas a unir-se, que havia uma razão cósmica para que nuestros caminhos se cruzara. Ele insistiu em que la união debía suceder solo se havia amor verdadeiro entre los jóvenes, pero também estabeleceu salvaguardas em caso de que o destino tomara rumbos inesperados. Y. Khalid? Eu sabia sobre este acordo? Amira perguntou, sua curiosidade mesclada com nerviosismo. O rosto de Sultana se iluminou, y por primeira vez sorriu genuinamente. Ah, mi sobrino. Khalid é esse, em especial.
A sus 34 anos, rechazó decenas de propuestas de matrimônio de las famílias mais influentes de la região. Decía que esperaba algo que sus antepasados habían prometido, aunque nunca supo exactamente qué. Se levantou, caminando hasta um estante donde fotografias em marcos de plata capturaba momentos de várias gerações de la família. Tomou uma foto reciente y se la entregou a Amira. E o hombre em la fotografia era impressionante. Khalid tinha rasgos esculpidos que combinavam fuerza y sensibilidade, olhos oscuros que pareciam guardar profundidades inexploradas, y uma sonrisa que sugeria tanto confiança como vulnerabilidade. Estava vestido com roupa casual, montado em um cavalo árabe, com el desierto estendiendo-se infinitamente detrás de él. Le encanta cabalgar ao amanhecer, explicou a sultana, notando como Amira estudiava a imagem. Disse que é esse quando logra escuchar sus propios pensamentos. Khalid é esse engenheiro y poeta, empresário y sonador. Modernizou nuestros negócios trayendo tecnologia sustentável a las operações petroleras, pero nunca perdió el amor por las tradiciones antiguas. Amira sentiu algo estranho ao mirar aquele rosto. Não era atração imediata, sino uma sensação de reconhecimento, como se eu hubiera sonado com esos olhos. E o acidente. Comenzó ela vacilante. E o rosto de Sultana se ensombreció. Fui hace 3 meses. Khalid regressava de uma reunião de negócios quando su coche foi impactado por um caminhão. Los médicos dijeron que foi o milagro que sobreviviera, pero desde entonces permanece em coma profundo. Não logra explicar por que no despierta, pois neurologicamente todo indica que deveria estar consciente. Los médicos no tienen esperança? Los médicos hablan de ciência, mi querida. Pero nuestra família sempre ha creído em coisas que la ciência no puede explicar. Hay una profecia antigua, transmitida por nuestro linaje, que habla sobre um amor que puede despertar almas dormidas. Quando supimos deu acordo com sua família, comenzamos a perguntar-nos se. Sultana no terminou a frase, pero Amira compreendió a implicação. La ideia era simultaneamente romântica y aterradora. Le gostaria verlo? La pergunta de Sultana foi amável, pero Amira percebeu que era mais que uma invitação, era uma necessidade. E o hospital privado ocupava um piso inteiro do complexo médico mais avançado de la ciudad. La habitação de Khalid era mais parecida a uma suíte de hotel de luxo, com ventanas panorâmicas que davam a jardins cuidadosamente desenados. Máquinas modernas monitoreavam seus signos vitais com suaves y regulares pedidos. Quando Amira entrou em la habitação, seu coração se detuvo por um momento. Khalid parecia estar simplesmente dormindo, como se pudiera despertar em qualquer momento. Su rosto mantinha a beleza masculina de la fotografia, pero havia uma palidez que não existia antes, uma quietude que parecia sobrenatural. Los médicos dizem que puede escuchar, sussurrou Sultana. A veces sus signos vitais cambiam quando hablamos com él. Amira se acercou à la cama titubeante. De cerca, podia ver las sutiles cicatrices que o acidente havia deixado, marcas que pareciam contar uma história de dolor y supervivência. Sus manos estavam relajadas sobre la sábana blanca, y notou calos em las puntas de los dedos, sinais de alguém que tocava instrumentos musicais. Toque-o, explicou Sultana, seguindo la mirada de Amira. Compone suas propias melodias. Sempre decía que la música era sua forma de oração. Sem saber por quê, Amira estendió la mano y tocou ligeiramente los dedos de Khalid. La piel estava tíbia, viva, y por um instante sentiu na conexão elétrica que la hizo retirar la mano rapidamente. La ceremonia será manana, anunciou a Sultana suavemente. É esse pouco tempo para preparar-se adequadamente, pero las circunstâncias exigem prisa. Usted dormirá aqui esta noite, para que pueda familiarizar-se com o ambiente. Aquela noite, em uma habitação de huéspedes do palácio que era mais grande que todo seu departamento, Amira se quedou despierta pensando em el homem silencioso que em menos de 24 horas seria oficialmente seu esposo. La luna lena iluminava los jardines através de sua ventana,
ela podia escuchar o sonido distante de uma fuente que parecia sussurrar secretos antigos. A las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, decidiu caminhar por los pasillos silenciosos del palácio. Sus passos descalços resonavam suavemente em um mármore frio mientras explorava los rincones recovecos de aquela mansão que pronto seria su hogar. Fui entonces quando encontrou a biblioteca de Khalid. O espaço era impressionante, estantes que se estendiam do suelo ao techo abovedado, repletos de livros em várias línguas. Havia textos técnicos sobre engenharia e energia renovável junto a coleções de poesia clássica árabe e persa. Uma secção inteira estava dedicada à espiritualidade e filosofia sufi. Em el centro de la biblioteca, sobre uma mesa de madeira talada, estava um quaderno aberto. Amira se acercou a viu que estava lendo de anotações com a caligrafia elegante de Khalid. Era reflexões personais, observações sobre livros que havia leído e versos de sua própria autoria. Um passagem lamou sua atenção, e avesse siento que estou esperando alguém que aún não conosco, uma alma que completará conversações que aún não hemos comenzado. Será loucura crer que o amor pode existir antes do primeiro encontro? Amira sentiu lágrimas brotar em seus olhos. Havia algo profundamente comovedor em descobrir que aquele homem, que em poucas horas seria seu esposo, também vivia em la soledade de la espera. Ao cerrar o quaderno cuidadosamente, sussurrou ao silêncio de la biblioteca, quizás no se loucura. Quizás se destino. La manana de la boda amaneceu envuelta em uma niebla dourada que parecia uma bendição divina sobre los jardines del palácio. Amira despertou ao sonido de vocês suaves passos apresurados em los pasillos, e um exército silencioso de empleados preparava cada detalhe de la ceremonia que uniria duas famílias quizás, despertaria um milagro. Em la habitação que lhe foi asignada, um vestido de novia esperava como uma promessa de seda encajes. Não era o tradicional branco ocidental, sino um tono crema bordado com hilos de plata que formavam versos caligráficos do Corão e poemas sufis. Eu vê-lo, uma obra de arte em si mesmo, estava hecho de lino fino bordado com as mesmas inscrições que sua madre lhe havia ensinado em la infância, e versos sobre o amor que transcende o tempo e o espaço. É esse o vestido que minha madre usou em sua boda, explicou a sultana, entrando em la habitação seguida por 3 mulheres que carregavam cajas de joias cosméticos. Ela insistiu em que se conservara para a próxima novia de la família. É esse como se supiera que este dia legaria. Amira tocou a delicada tela, sentindo o peso de la história que levava. É esse belíssimo. Pero não puedo evitar sentir que estou representando um papel em uma obra que não compreendo del todo. Sultana se acercou, suas manos espertas ajustando o velo sobre los cabelos oscuros de Amira. Mi querida, los grandes amores de la história começaram exatamente assim, com 2 estranhos que se encontram em las circunstâncias mais improváveis descobrem que suas almas já se conheciam desde hace muito tempo. O processo de preparação durou toda la manana. Las mulheres aplicaram em delicados patrones em las manos de Amira, cada dibujo contando uma história de prosperidade, proteção e amor eterno. Seus olhos foram delineados com col tradicional, realçando sua beleza natural de uma forma que la hacía parecer uma princesa salida de los cuentos de las 1001 noches. Mientras tanto, ao outro lado do palácio, a habitação hospitalaria de Khalid havia sido transformada em um salão de bodas íntimo. Flores blancas douradas decoravam cada superfície, velas aromáticas criavam uma atmosfera serena, um pequeno altar foi erigido junto à cama onde o novio permanecia em sueno profundo. Eu imã legou pontualmente ao meio-dia, o homem anciano de barbas blancas olhos bondadosos que conhecia a família Alcazim desde hacía décadas. Havia sido informado sobre as circunstâncias especiais de la ceremonia trajo consigo textos sagrados que hablavam sobre a natureza transcendente do amor verdadeiro. O matrimônio, explicou Amira antes de la ceremonia, não é solo la união de 2 personas, sino la criação de uma alma compartida. A veces, há la obra de formas que nuestra mente limitada não pode compreender. Confia em tu corazón, hija mía. Quando legou o momento, Amira caminhou por los pasillos do hospital anexo ao palácio como se estuviera flotando.
Eu vestido sussurrava contra o suelo de mármore, eu vê-lo se movia detrás de ela como niebla dourada. Sultana caminhava a seu lado, servindo tanto como acompanhante como ancla emocional. La habitação estava repleta de invitados, membros de la família Alcazim, importantes sócios de negócios y algumas figuras religiosas respeitadas. Todos sussurravam com reverência, conscientes de que estavam presenciando algo extraordinário. Khalid permanecia imóvel em la cama, vestindo um tobe branco bordado com hilos dourados. Alguém lhe havia peinado o cabelo y recortado la barba, parecia mais um príncipe dormido em um cuento de hadas que um paciente hospitalizado. Las máquinas continuavam seu monitório silencioso, criando uma banda sonora tecnológica para um momento atemporal. La ceremonia começou com recitações de o Corão sobre o amor y o matrimônio. O imã habló sobre a natureza sagrada de la união matrimonial, sobre como duas almas podem encontrar-se incluso em las circunstâncias mais adversas. Amira repetiu os votos tradicionais, sua voz clara resonando em la habitação silenciosa, mientras mirava o rosto sereno de Khalid. Acepta a este homem como seu esposo, para amá-lo em la saúde y em la enfermedade, em la prosperidade y la adversidade, hasta que la vida los separe, perguntou o imã. Acepto, respondió Amira, surpreendendo-se com la firmeza de sua própria voz. O momento de maior tensão legou quando o imã explicou que, tradicionalmente, o novio debia besar a la novia para selar la união. Dado o estado de Khalid, la responsabilidade recaía sobre Amira. La habitação quedou em silêncio absoluto. Hasta las máquinas pareciam haver pausado seus pitidos rítmicos. Amira se acercou à la cama, seu coração latindo tão forte que estava segura de que todos podiam ouvir-lo. Mirou o rosto de Khalid, estudiando cada detalhe, e las sutiles cicatrices do acidente, las linhas de expressão que hablavam de uma vida de sonrisas y preocupações, los lábios ligeiramente entreabertos como se estuviera a ponto de dizer algo importante. Recordou os versos que sua madre solia recitar, e o amor é esse o beso que despierta o alma dormida, la lave que abre las puertas de o coração. Movida por uma força que não podia explicar intuição, destino simple compaixão humana, Amira se inclinou sobre Khalid. O primeiro toque foi vacilante, solo um roce de lábios contra lábios. Pero em momento de contato, algo extraordinário sucedió. Uma corrente elétrica pareceu apazar entre elos, como se duas partes largamente separadas finalmente se reconheciera. O beijo se profundizou naturalmente, Amira sentiu como se estuviera selando no solo um contrato, sino despertando algo profundo y ancestral. Fui entonces quando lo sentiu. Uma respiração mais profunda. Um suspiro quase inaudível. Um leve movimento de los lábios correspondendo a seu toque. Amira se apartou lentamente, seus olhos fijos em el rosto de Khalid. Por um momento, nada sucedió. La habitação permaneceu suspendida em expectativa. Entonces, como se estuviera emergindo de um sueño muito profundo, los párpados de Khalid começaram a mover-se. Um murmúrio de assombro recorrió à habitação. Las máquinas começaram a apitar mais rapidamente. Los médicos, que estavam presentes solo como precaução, se acercaram com expressões de incredulidade. Khalid abriu os olhos lentamente, parpadeando contra a luz suave que se filtrava por las cortinas. Sua primeira visão foi o rosto de Amira, aún inclinada sobre ele, seus olhos escuros brilhando com lágrimas de surpresa y algo mais, algo que nem ela mesma podia nombrar. Tu. Sua voz salió ronca después de meses de silêncio, tu eres real? Amira asintió, incapaz de hablar. Khalid tentou sentar-se, los médicos imediatamente se movieron para ayudarlo, verificando seus reflejos y signos vitales com eficiência profissional. Não é possível, murmurou um de los médicos. Seus signos neurológicos estão completamente normais. É como se nunca hubiera estado em coma. Khalid mirou alrededor de la habitação, processando la presencia de los invitados, las flores, la atmosfera cerimonial. Sua mirada regressou a Amira, que aún vestia o vestido de novia, y lentamente las piezas começaram a encajar. Nos casamos? Perguntou, sua voz cobrando força.
Se, sussurrou Amira. Há-se 5 minutos. Um silêncio carregado de emoção lenou a habitação. Khalid estudou o rosto de Amira com a intensidade de alguém que intenta decifrar um mistério antigo. Havia reconhecimento em seus olhos, como se ele também sentiera aquela conexão inexplicável. Soné contigo, dijo finalmente, sua voz lena de assombro. Durante todo este tempo, soné com olhos exatamente como los tuyos. Sultana se acercou à cama, lágrimas rodando livremente por seu rosto. É esse o milagro, sussurrou. Um verdadeiro milagro. Los invitados começaram a sussurrar orações de gratitude, el imã declarou solenemente que haviam presenciado uma manifestação do poder divino. Pero Amira apenas oía-las vocês a sua alrededor. Estava perdida em los olhos de Khalid, tratando de compreender como sua vida havia cambiado por completo em questão de segundos. Khalid estendeu a mano, tocando suavemente o rosto de Amira. Gracias, dijo simplesmente. Por traer-me de vuelta. Em esse momento, observando-se mutuamente em meio do caos controlado de médicos, familiares emocionados e invitados em lágrimas, ambos compreenderam que algo muito mais alá de um matrimônio arreglado acabava de suceder. Se haviam convertido em parte de uma história que transcendia contratos y conveniência, de uma história de destino, milagro y la possibilidade de o amor verdadeiro nascer em las circunstâncias mais improváveis. Pero também sabia, em el fundo de seus corazones, que o despertar de Khalid era solo el comienzo. Agora tendriam que navegar por el complexo mundo de expectativas familiares, responsabilidades políticas y seus próprios sentimentos confusos, mientras intentavam descobrir se lo que sintieram em aquel primer beijo era real ou solo el reflejo de um momento extraordinário. Los 3 dias seguintes ao despertar de Khalid foram um torbellino de médicos perplejos, periodistas insistentes y parientes curiosos. La notícia de o milagro del beijo se estendió como pólvora por los medios de comunicação árabes, transformando Amira y Khalid em los protagonistas involuntarios de uma história que capturava a imaginação de milhões. Khalid, que havia passado los primeiros dias sometiendo-se a uma bateria interminável de exames médicos, finalmente recebeu o alta com um diagnóstico que deixava a los especialistas boquiabertos, e estava completamente sano, como se o coma nunca hubiera existido. Los médicos hablaban de recuperação neurologicamente impossível em um fenômeno sem precedentes em la literatura médica. Amira observava todo desde uma distância respetuosa, instalada em uma habitação de hóspedes em el palácio que quedava em el extremo opuesto de ala donde Khalid se estava restabelecendo. Haviam conversado solo brevemente desde o matrimônio, e encontros formais em presença de familiares, donde intercambiavam cortesias educadas como dos estranhos bem educados. La presión de los medios era implacável. Fotógrafos se apostavam em los portones del palácio, drones não autorizados sobrevolavam los jardines, reporteros ofereciam sumas astronômicas a empleados dispostos a filtrar detalhes íntimos sobre la empareja milagrosa. Sultan havia contratado um equipo de seguridade adicional y restringido o acesso ao palácio, transformando sua casa em uma fortaleza dourada. Fui uma tarde de jueves, mientras Amira leía em silêncio em la biblioteca que havia descoberto la primeira noche, quando Khalid finalmente apareceu. Ela escuchou passos que se acercavam y levantou a vista para encontrá-lo em la puerta, vestindo roupa casual e uma camisa de lino branco y pantalones oscuros que realçavam sua impressionante recuperação física. ¿Puedo pasar? Perguntou, sua voz com uma vacilação que contrastava com la confiança natural que emanava de sua postura. Amira cerrou o livro, marcando la página cuidadosamente. É essa sua biblioteca. Eu só e quem deveria pedir permiso. Khalid sorriu por primeira vez desde que la conheceu, uma sonrisa genuína que transformou completamente seu rosto. Tecnicamente, agora é essa nuestra biblioteca. Se acercou, notando o livro que ela sostenia. Rumi. O divã de Chães de Tabriz. Uma de mis coleções favoritas. Sua caligrafia em los márgenes é hermosa, comentou Amira, mostrando as anotações que havia encontrado em las páginas. Especialmente este verso que usted tradujo, e o amor é esse o puente entre tu y todo um ponto.
Khalid se sentou em Epsilon opuesto, mantendo uma distância respetuosa. Escrebias o hace 2 anos, durante um período difícil em los negócios. Estava tratando de entender por que me sentia tão incompleto, incluso havendo logrado todo o que creía querer. Um silêncio cômodo se instalou entre eles. Amira estudou o rosto de Khalid, buscando sinais de homem que havia conhecido solo através de fotografias y anotações de quaderno. De cerca, ela podia ver que seus olhos escuros tinham reflejos dourados, y havia uma sutil linha de concentração entre suas cejas que sugeria alguém acostumado a pensar profundamente. Recuerda algo? Perguntou finalmente. Deu tempo em que estava dormindo, completou ele. Estranho, pero sí. Recuerdo vocês, música, alguém lendo poesia em voz alta. Y recuerdo los sueños. Que tipo de sueños? Khalid vacilou, como se não estivesse seguro de se devia compartilhar. Sueños contigo. No tu rosto exatamente, pero tu presencia. Uma sensação de que alguém me estava esperando, lamando-me de volta. Amira sentiu um escalofrio. Eso é intenso. É perturbador, asentiu ele. Como pode sonar com alguém que nunca conheciste? Como pode sentir nostalgia por uma persona que não sabias que existia? Antes de que Amira pudiera responder, Sultan apareceu em la puerta de la biblioteca, sua expressão mesclando alívio y preocupação. Pido desculpas por la interrupção, pero tenemos visitas. O primeiro-ministro y sua esposa legaram sem prévio aviso. Querem conhecer personalmente a la empareja milagrosa em ponto. Khalid suspirou, pasando-se la mano por el cabelo. O ajetreo político ha comenzado. Querem transformar nuestra história em capital político. Nuestra história? Amira anotou a eleição de palavras. Khalid la mirou diretamente a los olhos. Lo que eras uno, agora tenemos uma história juntos. La questão é que tipo de história elegeremos escrever. La reunião com o primeiro-ministro foi uma lecção magistral de teatro político. O homem, um distinguido senhor de 60 anos, falou eloquentemente sobre como la união de Khalid y Amira representava a síntese perfeita entre tradição y modernidade y como sua história poderia inspirar a toda a região hacia um futuro mais esperançador. Amira y Khalid se sentaram um ao lado do outro em el salão formal, desempenhando seus papeles de pareja namorada com uma precisão que nasceu de la necessidade mútua. Ele sostenia sua mano delicadamente, y ela sorria em los momentos apropriados, pero ambos sabiam que estavam participando em um espetáculo. O pueblo está fascinado por ustedes, declarou a esposa do primeiro-ministro, uma mulher elegante que estudiava a Amira com olhos calculadores. Se rumoreia que usted não é solo traductora, sino também poetisa, como sua madre. É verdade? Amira sentiu que Khalid apretava sua mano suavemente, um gesto de apoio que la surpreendeu. Escribo ocasionalmente. Nada comparado com o talento de mi madre. La modéstia é uma virtude admirável, o primeiro-ministro sorriu. Pero em tempos como estes, quando nuestra região enfrenta tantos desafios, las histórias de esperança necessitam ser compartidas ampliamente. Quando los visitantes finalmente partiram, Amira y Khalid se encontraram solos em el salão, a um fingindo ser uma pareja para benefício de los empleados que circulavam discretamente. Querem convertir-nos em símbolos, murmurou Amira. Los símbolos vendem periódicos y generam votos, respondió Khalid pragmaticamente. Pero los símbolos não tienen vida propia. Aquela noite, durante a cena formal que Sultana insistiu em servirem para manter las aparências, Khalid hizo uma proposta inesperada. Que tal se criamos nuestras propias regras, sugeriu, cortando delicadamente su cordeiro especiado. Estamos casados a los olhos de la lei y la sociedade, pero eso não significa que necessitemos viver como prisioneiros de las expectativas ajenas. Amira levantou uma ceja. Que está proponiendo exatamente? Autenticidade dentro de los limites de la conveniência. Vamos a conhecer-nos genuinamente,
simpresion para sentir lo que nos sentimos o fingir lo que nos somos. Se desarrolamos sentimentos reais, genial. Sino, ao menos construiremos uma amistade basada em eu respeto mútuo. La propuesta era sensata, pero algo em la forma em que Khalid la expressou isso que Amira sospechara que eu estava luchando contra sentimentos que não esperava desarrolar tão rapidamente. Y que há de las, em expectativas conjugales, perguntou, ruborizando-se ligeiramente. Khalid deixou de comer, seus olhos encontrando-se com longe ela com uma intensidade que hizo que su corazón se acelerara. Habitaciones separadas. Nenhum contato físico mais alá deu necessário para as aparências públicas. Y definitivamente nenhuma presión para ela intimidade hasta que ambos sintamos que é esse lo que queremos genuinamente. Amira sintió, sentindo tanto alívio como uma punzada inexplicável de decepção. Há uma condição, anadió ela. Quero seguir cuidando a mi madre. Visitar-la diariamente, traer-lhe los manuscritos que lhe gusta escuchar. Claro. De hecho, me gustaría conocerla. Sultana sempre habla de como su madre y ela era amigas. Después de la cena, mientras caminaban por los jardines iluminados por la luna, Khalid le mostrou a Amira sus lugares favoritos em el palácio. Havia pabellón donde solia componer música, rodeado de jasmines cuyo perfume se intensificava por la noche. Una fuente antigua em el centro de labirinto de rosas. O mirador que oferecia uma vista panorâmica de la ciudad vieja. É hermoso, Amira admitió, observando las luces de la ciudad centellear como estrelas terrestres. Pero deve ser solitário viver em lugar tão grande. Lo era, asentiu Khalid. Antes. A hora. Hizo uma pausa, mirando-la. A hora parece que apenas está empezando a cobrar vida. Se quedaram em silêncio, absorvendo a intimidade inesperada de um momento. Amira era consciente de cada respiração de Khalid, de la forma em que la luz de la luna realçava la fuerte linha de sua mandíbula, deu sutil perfume de sua colônia mesclado com o aroma de los jasmines. Amira, dijo suavemente, ¿puedo hacer uma pergunta personal? Ela asentiu. Alguma vez te has sentido como se estuvieras vivendo a vida de outra persona? Como se estuvieras seguindo guião escrito por outras manos? La pergunta la tomou por surpresa. Todos os dias de mi vida, admitiu. Especialmente a hora. Quizás esse nuestro ponto de partida entonces. Dos estranhos tratando de descobrir que eles são realmente, juntos. Quando se separaram aquela noite, cada dirigindo-se a suas habitações em extremos opostos do palácio, ambos levavam a mesma sensação, que acabava de dar o primeiro passo real hacia algo que poderia ser muito mais significativo que qualquer contrato ou expectativa externa. Pero também sabiam que o mundo a seu alrededor não lhes daria tempo para descobrir seus sentimentos em paz. 2 semanas depois de la boda, la vida em el palácio Alcazim havia encontrado ritmo peculiar. Amira e Khalid desarrolaram uma rotina que mesclava a conveniência pública com momentos de intimidade genuína. Desayunaban juntos todas las mananas, discutindo livros y compartilhando observações sobre o mundo que los rodeava. Por la tarde, Amira visitava a sua madre mientras Khalid gradualmente retomava suas responsabilidades em los negócios de la família. Las aparições públicas eram cuidadosamente orquestradas por Sultana Y e o equipo de relações públicas. Assistiram a uma gala de caridade, donde Khalid discursou sobre tecnologia sustentável mientras Amira permanecia elegantemente a seu lado. Visitaram um orfanato, donde a naturalidade de Amira com los ninos surpreendió incluso a Khalid. Em cada evento, las câmaras capturavam momentos que pareciam autênticos, porque, gradualmente, se estava volviendo así. Pero fui uma manana de martes quando todo cambiou. Khalid estava em sua oficina, revisando contratos de energia solar para um projeto em el deserto, quando sua assistente personal, Faisal, entrou com uma expressão preocupada. Senhor, há homem aqui que insiste em hablar com usted. Disse que tiene informação sobre o acidente. Khalid levantou a vista de los documentos. Que tipo de informação? Se niega a hablar com qualquer outra persona.
Disse que tiene evidencia de que o acidente no fui é acidental. La sangre se le heló a Khalid. Durante las semanas de recuperação, él había intentado reconstruir los eventos que precedieron ao acidente, pero sus recuerdos de ese período permaneciam frustrantemente vagos. Que pase. Y faz ao, e asegura-te de que tengamos privacidade absoluta. E o homem que entrou em la oficina era delgado, nervioso, com olhos que se moviam constantemente como se esperara ser seguido. Vestia roupa sencilla y levava portafolio de piel gastada. Mi nombre es Rashid Alamri, comenzó, su voz baja y cautelosa. Trabajaba como mecânico em el taller donde su coche fui a mantenimiento la semana antes de o acidente. Khalid gesticulou hacia una sila. Continue. Encontré algo que não deveria estar ali. Evidencia de que alguém saboteou os frenos de su veículo. Rashid abriu o portafolio, revelando fotografias detalhadas de componentes automotrices. Estas foram tomadas antes de que los investigadores legaram. Alguém pagou muito bem para que o informe oficial concluíra que fui fala mecânica natural. Las fotografias mostravam claramente cenários de sabotagem e linhas de freno cortadas de forma que falariam bajo pressão específica, componentes substituídos por versões defectuosas. Por que me trae esto ahora? Perguntou Khalid, estudiando as imagens com crescente horror. Por que intentaram silenciar-me? Ofereceram dinheiro primeiro, luego amenazas. Mi família, hemos tenido que mudar-nos 3 vezes em los últimos meses. Khalid se levantou, caminhando hasta la ventana. ¿Quién hizo esto? ¿Tiene alguna idea? No puedo probarlo, pero había rumores. Alguém muito cercano à la família tinha interesse em que usted no legara su cumpleaños de 35 anos. Alguém que se beneficiaria se o patrimônio se transferia ao Fundo Internacional. La mente de Khalid corrió através de las possibilidades. Possos sabiam sobre a cláusula específica do testamento. Menos aún teniam tanto acesso como oportunidade. Necessito essas evidências, Khalid dijo finalmente. Necessito que usted y sua família estén a salvo. Aquela tarde, Khalid se encontrou em uma posição impossível. Não podia confiar em nadie de la família sem estar seguro de que estava involucrado. Não podia ir à la polícia sem exponer evidências que poderiam comprometer toda a estrutura de negócios de la família. Não podia manter essa informação em secreto sem poner a outras pessoas em risco. Fui entonces quando pensou em Amira. La encontrou em el jardim de sua madre, leyendo-lhe em voz alta o manuscrito persa Yasmin, que dormitava em su sila de ruedas bajo la sombra de una palmeira. La escena era tão serena que Khalid dudou em perturbá-la. Khalid, Amira sonrió ao vê-lo acercar-se. Mamá perguntou por ti antes. Em de seus momentos lúcidos. Yasmin abriu os olhos lentamente, por um momento brilharam com reconhecimento. Eu jovem Alcazim, susurrou. Tienes los olhos de tu abuelo. Era buen hombre. Khalid se arrodilhou junto a la sila. Senhora Yasmin, é honor conocerla finalmente. Cuida bem de mi hija, Yasmin continuou, su voz débil pero firme. Ela tiene o coração de pájaro, e livre, pero fácil de herir. Lo prometo, respondió Khalid, surpreendendo-se com a sinceridade de suas próprias palavras. Después de que Yasmin volvió a dormitar, Khalid le pediu a Amira que caminara em privado. Encontraram banco aislado em el jardim de rosas, lejos de ouídos curiosos. Necessito contar-te algo, comenzó. Algo que pode cambiar todo. Amira percebeu a seriedade em sua voz y se girou para mirar-lo completamente. Que pasó? Khalid le contou sobre a visita de Rashid, sobre as evidências de sabotagem, sobre los descobrimentos de los investigadores. Las implicações de que alguém dentro de la propia família havia intentado matá-lo. Amira escuchou em silêncio, su rosto palidecendo gradualmente. Le crees? Perguntou ela quando ele terminou. Las evidências são convincentes. Y explicaria por que me como fui tan
Medicamente inexplicável. Quizás mi cuerpo estava luchando contra algo mais que solo heridas físicas. Amira se quedou em silêncio por um largo momento, processando a informação. Se esto es verdade, sigues em peligro. Y ahora eu também. Por que me cuentas esto? Continuou ela. Apenas nos conhecemos. Como sabes que puedes confiar em mim? Khalid la estudiou cuidadosamente. Porque eres la única persona em esta situação que não tinha nada que ganhar com mi desaparição. De hecho, fuiste forzada a esta união tanto como eu. Y por quê? Vaciló. Por quê? Porque quando me despierto cada manana, eres la primeira persona em quem penso. Y quando duermo por la noche, eres la última. Esto puede ser uma loucura considerando las circunstâncias, pero confio em ti mais que em qualquer persona que reconhecido em toda mi vida. Amira sentiu que su corazón se aceleraba. Khalid. Sé que acordamos mantener distância emocional. Sé que esto comenzó como conveniência. Pero ya no puedo fingir que no siento algo real por ti. Antes de que Amira pudiera responder, escucharam passos que se acercaba. Sultana apareció em el sendero del jardim, sua expressão urgente. Khalid, querido, tenemos uma situação. Tu primo Omar legou de Londres inesperadamente. Está em el salão principal, haciendo perguntas sobre los arreglos financieros del matrimônio. Khalid y Amira intercambiaram uma mirada cargada. Omar era o primo mais cercano de Khalid, el segundo em la linha de sucessão, uno de los poços que conhecia todos los detalhes del testamento familiar. Vamos a recebê-lo juntos, dijo Khalid, oferecendo-lhe o braço a Amira. Como uma pareja unida. Pero mientras caminaba hacia o palácio, ambos sabiam que estava entrando em águas mucho mais profundas y peligrosas de lo que había imaginado. E o descobrimento sobre o acidente havia cambiado todo, no solo la natureza de su matrimônio, sino la realidade de que suas vidas poderiam estar em risco. Em meio de toda esta incertidumbre y peligro, algo inesperado estava florescendo entre eles e um amor verdadeiro que crescia no apesar de las circunstâncias adversas, sino a causa de elas. Um amor que nasceu de la necessidade de confiar el uno em el outro, pero que se estava transformando em algo mucho mais profundo y genuíno. Omar Alcazim estava em el salão principal, um homem alto y elegante de 30 anos, com el encanto natural de los Alcazim pero algo calculador em seus olhos oscuros. Abraçou a Khalid calorosamente, pero Amira notou como sua mirada la evaluava com um interesse excessivo. Primo, não te imaginas lo emocionado que me puse ao saber sobre tu recuperação milagrosa, dijo Omar, sua voz cargada de uma emoção que parecia ensaiada. Conhecer finalmente a la mulher que te trajo de vuelta a nós outros. Durante la conversação que seguiu, Omar hizo perguntas aparentemente inocentes sobre los detalhes de la boda, sobre los arreglos financieros, sobre los planos futuros de la pareja. Pero Khalid, ahora alerta a possíveis ameaças, percebia los matices detrás de cada pergunta. Quando Omar finalmente partiu, prometendo regressar para uma celebração adequada na semana seguinte, Amira y Khalid se quedaram solos em el salão, e o peso de la suspecha flotando entre eles. El sabe, dijo Amira simplesmente. Sabe que? Perguntou Khalid, aunque ya sabia la resposta. Que nos somos uma pareja real. Que este matrimônio foi arreglado a toda prisa. Se tuas suspeitas sobre o acidente são correctas. Então estamos julgando um jogo mucho mais peligroso de lo que imaginávamos, completou Khalid. La semana seguinte transcorrió como uma niebla de tensão crescente. Khalid havia contratado discretamente investigadores privados para analisar as evidências de Rashid, mientras Amira se encontrou observando cada movimento, cada conversação, cada mirada de los miembros de la família com nova suspecha. E o palácio, que havia começado a sentir-se como um hogar, agora parecia repleto de sombras y secretos. Fui um jueves por la noche, durante uma reunião familiar para discutir los próximos proyectos de la empresa, quando todo salió a la luz. La família estava reunida em el salão de conferências del palácio, Khalid, Amira, Sultana,
Omar y outros dos primos que viajaram especialmente para a ocasião. Los investigadores de Khalid haviam descoberto movimentos bancários suspeitosos y, em uma decisão audaz, ele decidiu confrontar a situação diretamente. Antes de discutir los negócios, anunciou Khalid, necessito compartilhar algo importante com todos ustedes. Relatou a visita de Rashid, as evidências de sabotagem, los descobrimentos de los investigadores. Eu silencio que seguiu fui denso y cargado. Amira observou atentamente los rostros alrededor de la mesa, buscando cenários de culpa ou surpresa genuína. Fui Omar que interrompeu o silencio primeiro. Khalid, esas sem acusações muito sérias. Estás sugerindo que alguém de esta família intentou. Hizo uma pausa, como se não pudiera decir las palavras. Estou dizendo que alguém saboteou mi coche com a intenção de impedir que legara mi cumpleaños de 35 anos. Alguém que se beneficiaria com a transferência do patrimônio familiar. Los olhos de Omar se entrecerraram. Y suspeitas de mim. Sospecho de qualquer persona que tuviera conhecimento de la cláusula del testamento y acceso a mis horários personales. Fui entonces quando sucedió algo inesperado. Sultana, que havia permanecido silenciosa durante toda a discussão, começou a chorar. No lágrimas delicadas, sinos solosos profundos que sacudiram todo su elegante corpo. No pude, sussurrou entre las lágrimas. No pude dejar que muriera. Todos se giraram hacia ela em choque. Khalid sentiu como se o suelo estuviera desaparecendo bajo sus pies. Sultana, su voz salió ronca. Iba a ser um acidente menor, continuou, las palavras saliendo como confesiones arrancadas de alma. Solo heridas suficientes para posponer la boda hasta que pudiéramos encontrar outra solução. Nunca imaginé que seria tão grave, que te quedarias em coma por tanto tempo. Omar pareció genuinamente surpreendido. Tia, a que estás dizendo? Sultana levantou o rosto manchado de lágrimas. O Fundo Internacional não está controlado por inimigos, Omar. Está controlado por mim. Um plano que criasse anos para proteger o patrimônio de la família de decisões impulsivas de los herederos. La revelação caiu sobre la sala como um golpe físico. Khalid se levantou lentamente, caminhando hasta la ventana, tratando de processar la traição de alguém a quem considerava uma segunda madre. ¿Por quê? Fui todo lo que logrou perguntar. ¿Por que estabas desperdiciando tu vida? Sultana explotou, levantando-se também. 34 anos, rechazando qualquer matrimônio, qualquer aliança estratégica. Vivendo como um ermitano em tus livros y proyectos. La família necessitava continuidade, herederos, estabilidade. Assim que decidiste por mim. Decidi por el futuro de la família Al-Qazim. Quando supe deu acordo com los Al-Said, vi uma oportunidade perfeita. Uma união que traeria tanto legitimidade como. Miró a mira, una não era com as qualidades adequadas para nuestro linaje. A mira sentiu a náusea subindo por sua garganta. Usted orquestou todo. Eu acidente, eu chantagem sobre las deudas de mi família, incluso o momento de la boda. E eu los protegi a todos, insistiu a sultana. Crees que fui coincidência que tu madre tuviera acceso a los melhores médicos de la região? Que tus deudas fiscais aparecieram exatamente quando necessitávamos tu cooperação? Khalid se girou lentamente, seus olhos ardiendo com um dolor que transcendia la rabia. Usted manipulou nuestras vidas inteiras. Casi me mata. Forzou a mira ao matrimônio contra sua vontade. Y mira o resultado. Sultana gesticulou dramaticamente. Estão enamorados. Qualquer persona com olhos pode verlo. Cria a situação perfeita para que se encontraram o uno ao outro. Não puedes forzar o amor, Sultana, dijo a mira, sua voz temblando de emoção contenida. Puedes manipular circunstâncias, pero não puedes criar sentimentos genuínos. Entonces niegas que sientes algo por él? A mira mirou a Khalid,
que la estava observando com uma intensidade que hizo que su corazón se partiera. Lo que siento no é esse producto de suas manipulações. É esse real apesar de elas. Khalid se acercou a Amira, ignorando a todos los demais em la sala. É esse real? Sí, sussurrou ela. Pero como podemos construir algo verdadeiro sobre uma base de mentiras y chantage? La pergunta flotou em el aire como desafio existencial. Sultana foi levada por los outros membros de la família, suas lágrimas transformadas em pedidos desesperados de perdão. Omar asumiu temporalmente los negócios familiares, prometendo uma investigação completa y reparações apropriadas. Pero Khalid y Amira se quedaram solos com uma questão que transcendia la política familiar ou las conspirações. Era possível ter um amor verdadeiro nascido de circunstâncias falsas? Aquela noite, se encontraram em el jardim donde havia sucedido sua primeira conversação íntima. La luna estava lena, iluminando las rosas que começavam a marchitar-se com la legada de outono. Necessito acerte uma oferta, dijo Khalid, suas manos temblando ligeiramente. Uma oferta real, sem chantagem ni presión. Amira esperou, su corazón latiendo tão fuerte que estava segura de que eu podia oírlo. Puedo anular nuestro matrimônio manana. Transferir fundos suficientes para garantizar que tu y tu madre tenham cuidados médicos por el resto de la vida. Comprar uma casa hermosa donde pueda vivir em paz, rodeadas de los manuscritos que ama. Puedes retomar tu vida como se nada de esto hubiera sucedido. Las palavras eram generosas, pero sonaba a despedida. Y tu. Eu aprenderé a viver com las consequências de mis elecciones. Y com el recuerdo de haber conocido el amor verdadeiro, aunque se por pouco tempo. Amira sentiu lágrimas brotar. É esse lo que quieres? Lo que eu quero é esse irrelevante. Lo que importa é esse lo que tu quieres, sem presión, sem chantage, sem nada mais que tu propia elección libre. Amira caminhou hasta la fuente em el centro del jardim, donde peces dourados nadavam em círculos perezosos. Pensou em sua vida antes de conhecer a Khalid, e los dias silenciosos entre manuscritos, las noches solitarias cuidando a sua madre, e o futuro predecible y seguro que havia construído como fortaleza contra o mundo. Luego pensou em los últimos meses. Em las mananas compartilhando café y conversações sobre poesia. Em las tardes descobrindo que alguém entendia sua necessidade de silêncio tanto como sua pasión por las palavras antiguas. Em las noches dando-se conta de que se estava enamorando de um homem que respeitava sua liberdade lo suficiente como para oferecer-se-la genuinamente. Khalid, dijo finalmente, girando-se para mirá-lo. Recuerdas lo que leíste em mi diário? Eu asintió. Escreviste que quizás mi silencio conversaria com el tuyo. Também escrevi sobre tener medo de enamorar-me de ti. No porque fueras forzado sobre mim, sino porque senti que estava eligindo enamorar-me. Khalid se acercou lentamente. Y a hora? A hora se ela diferencia entre ser forzada a um destino y elegir abrasá-lo. Las circunstâncias que nos unieron fueron horribles. Pero lo que cresceu entre nós outros foi real, foi mi elección, cada dia, abrir mi corazón um pouco mais. Ela estendió las manos, y él las tomó sin dudar. No quiero anular nuestro matrimônio, Khalid. Quiero renovarlo. Quiero uma ceremonia real, com votos que escribamos nós outros mesmos, donde nos elijamos eu uno ao outro livremente. Los olhos de Khalid brilharam com lágrimas de alívio y felicidade. Estás segura? Estou segura de que te amo. Estou segura de que quero construir uma vida a tu lado. Y estou segura de que o amor mais puro é esse aquele que nasce de la liberdade de elección. Quando se besaram, foi diferente do primeiro beijo que havia despertado a Khalid del coma. Este foi um beijo de duas pessoas totalmente conscientes, eligindo voluntariamente entregar-se o uno ao outro. Foi um beijo que selou num contrato, sino uma promessa nascida del corazón. 6 meses depois, em uma ceremonia íntima em el mesmo jardim donde declararam seu amor verdadeiro, Amira y Khalid renovaram seus votos. Yasmin estuvo presente,
Em uno de sus dias mais lúcidos, sonriendo mientras su hija recitaba versos sufis sobre almas gemelas que se encuentram através do tempo y el espacio. Sultana, después de passar por terapia intensiva y hacer reparações completas por sus acciones, fui gradualmente readmitida em la família. Ela nunca recuperaria completamente la confiança que havia perdido, pero aprendió que o amor verdadeiro não pode ser forzado, solo reconhecido y honrado quando elige florescer. YAZ, em el mesmo lugar donde suas vidas haviam sido irrevocavelmente entrelazadas por manipulação e necessidade, Khalid y Amira eligieron livremente escrever uma nova história, uma história de amor que provoque a veces el destino obra através de las circunstâncias mais improváveis para unir corazones que estavam destinados a encontrar-se. YAZ termina a história extraordinária de Amira y Khalid, amor que nasceu de las cenizas de la diversidade y floresceu em la liberdade de la elección verdadeira. Sus caminhos nos recuerdan que o destino pode levar-nos por sendas inesperadas, pero sem nuestras elecciones conscientes las que definem quienes nos convertimos. Se esta história tocou a tu coração de la mesma forma que tocou el mío ao contártela, me encantaria escuchar tus pensamientos. Deje comentário compartilhando qual foi o momento que mais te emocionou. Foi o despertar milagroso de Khalid, e o descobrimento de la conspiração de Sultana. O quizás la valiente decisão de Amira de elegir o amor sobre la seguridade. Não olvides dar-lhe like a este vídeo se crees, como eu, que o amor verdadeiro sempre encontra caminho, incluso em las circunstâncias mais impossíveis. Suscríbete ao canal para mais histórias que celebram o poder transformador do amor, la valentia y la elección consciente. Hasta la próxima história. Recuerdem, e a veces necessitamos atravessar o deserto de la incertidumbre para encontrar o oasis de nuestro verdadeiro destino. Dois corações.